esse tema, a divindade, né? Porque, na verdade, quando a gente vem para esse planeta, para essa Terra, a gente vem em busca de alguma coisa. E muitas vezes a gente se perde sem saber o que é que nós estamos buscando. E a gente busca tantas coisas no nosso dia a dia, né? E não sabe entender onde está aquilo que realmente a gente está buscando. E onde está preso, onde está escondido aquilo que nós estamos buscando. E é nesse sentido que essa palestra que fala um pouquinho sobre a divindade traz para a gente alguns tópicos aí para que a gente tenha um momento assim de insight, que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e percebermos o que fala esse tema da divindade, né? E aí, para a gente começar, eu coloquei aqui uma lenda hindu, para a gente observar primeiro que, assim, que a questão de divindade, ela não está atrelada à religião. Em todas as religiões, nós buscamos essa questão da divindade, né? Na nossa religião, né? No Espiritismo, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, no Hinduísmo, enfim, em todos os lugares que falam sobre religiosidade, espiritualidade, nós buscamos essa divindade, né? São coisas em comum que a gente tem. E aí eu coloquei aqui essa lenda, que é muito sábia, né? Maravilhosa essa lenda. Nós vamos ler juntos para que a gente possa entender um pouquinho sobre esse nosso tema da divindade. Então, segundo conta a lenda, houve um tempo em que todos os deuses, só que as pessoas acabaram acusando da questão da divindade, e Brahma, que era um deus hindu, né? Ele coloca então, a mestre dos deuses, ele toma uma decisão de tirar o poder divino da gente, e ele pensa em esconder esse poder divino em algum lugar, porque as pessoas, na verdade, passaram os pés pelas mãos e acabavam utilizando essa questão da divindade de forma errada. Então ele vai buscar algum lugar para esconder essa divindade, né? Para que a pessoa, o ser humano, não utilize de forma errada a questão da divindade, né? Então ele procura aqui esconder, em um lugar onde seria difícil reencontrá-lo. O grande problema era encontrar um esconderijo adequado. Para poder solucionar então esse problema, Brahma convoca então um conselho dos deuses, né, de escalão um pouco mais baixo, né, e pergunta para eles quais são as sugestões onde esconder essa divindade. E aí a primeira ideia foi enterrar a divindade das pessoas em algum lugar na terra, bem profundo lá na terra, para que ninguém pudesse achar, né? Mas ele fala assim: não, replicou Brahma, isso não basta, pois o homem vai cavar essa terra até encontrar essa divindade. Os deuses sugeriram então jogá-la no fundo dos oceanos, mas Brahma mais uma vez recusou a ideia, pois achou que seria fácil explorar as profundezas dos mares e recuperar essa divindade. Não sabemos onde escondê-la, pois não existe na terra ou no mar lugar que o homem não possa alcançar um dia. Sem saber o que fazer, Brahma recorreu à sabedoria do grande Deus Mahadeva, o Senhor Shiva. Eis o que vamos fazer com a divindade do homem, disse Mahadeva. Vamos escondê-las nas profundezas dele mesmo, pois é o único lugar onde ele jamais pensará em procurá-la. Então, coloca a divindade dentro de nós mesmos, porque a gente não ia pensar em olhar para dentro de nós e procurar essa divindade, né? O único caminho que tornará capaz de reencontrar esse poder será através de Janana, o conhecimento. Janana quer dizer conhecimento em hindu, né? Mas não será tão fácil. Ele terá que driblar os poderes de Maya, que é a ilusão, e de Anova, o egoísmo. Para isso, terá que reaprender a controlar a mente
os sentidos, observando a lei divina do karma, a lei de causa e efeito. Olha que sabedoria, né? A partir daí, então, conforme a lenda, Brahma ordenou que fosse criado os primeiros ashramas, comunidades formadas para promover o desenvolvimento espiritual dos membros, porque na verdade ele esconde a divindade dentro de nós, né? Mas ele quer que a gente encontre, mas que na hora que a gente encontrar essa divindade, nós estejamos preparados para entender essa divindade e reaproveitar essa divindade dentro de nós mesmos. Então ele cria alguns lugares de desenvolvimento espiritual, ou seja, de estudo, de autoconhecimento, para que o homem possa se reencontrar, né? Então ele cria essas comunidades com esse fim. E as primeiras escolas de yoga e meditação surgem então com esse objetivo. E desde então, conclui a lenda, seguimos dando voltas na terra, voando, explorando, escalando, mergulhando e cavando em busca de algo que na realidade se encontra dentro de nós mesmos. Não é fantástico? Por isso, o yoga incentiva o autoconhecimento e a mudança do foco para o interior ao invés do exterior. Nós costumamos buscar tudo fora, né? Acho que até é uma questão cultural, né? A gente busca sempre as coisas fora e esquece de olhar dentro de nós mesmos, né? Jesus, quando passou por esse nosso planeta, disse que nós seríamos capazes de fazer igual ou muito melhor do que ele. Mas o que a gente precisa para isso? Ter um autoconhecimento, se conhecer, trabalhar no nosso interior, para que a gente possa encontrar essa divindade dentro de nós mesmos. Nós não nos julgamos divinos, nós nos julgamos seres passageiros na Terra, mas não encontramos esse poder divino que existe dentro de cada um de nós. Por nós não nos julgarmos divinos, nós separamos as coisas. Então a gente olha uma pessoa, esse é alto, aquele é magro, aquele é gordo, o outro é branco, o outro é preto, o outro é moreno, enfim. Nós criamos as separações. Nós enxergamos que dentro de cada uma das pessoas existe essa divindade, independente de ser alto, magro, gordo, feio, né? Essa divindade existe dentro de cada um de nós. Quando a gente enxerga essa divindade dentro de cada um, nós não temos mais dissensões. Como é que eu posso chegar para uma pessoa que é um ser divino ali e brigar com ela, atacar aquela pessoa? Mas quando eu enxergo que ela é diferente de mim, então eu vejo essas diferenças e ponho meu poder de julgamento ali em cima, né? E acho que quero decidir o que está certo ou o que está errado. Mas à medida que eu enxergo Deus, enxergo essa divindade dentro de cada uma das pessoas, todas as pessoas se tornam uniformemente uma só, se tornam imagem e semelhança de Deus. Isso traz para a gente o sentido de se reencontrar dentro dessa grande divindade. E é o nosso trabalho aqui nessa Escola da Terra, né? Eu conto às vezes umas palestras que, desde quando eu era pequeno, eu ia nos centros espíritas, tal, tomar passe, né? E aí, naquela época, a gente conversava muito mais, né, com os espíritos, tomando passe e tal. E aí, eu sempre fazia a mesma pergunta, né? Eu queria saber qual que era a minha missão na Terra. Eu queria saber qual que era a minha missão. Eu acho que os espíritos não aguentavam mais, coitado. Queria saber qual que era a minha missão, né? E, na verdade, hoje, eu entendo que a minha missão, naquela época eu pensava, o que será que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que construir alguma coisa, eu tenho que trabalhar com alguma coisa, né? O que eu tenho que fazer? Qual é essa minha missão, né? E hoje eu entendo que a minha verdadeira missão é comigo mesmo. E a missão de cada um é primeiro consigo mesmo. É a gente fazer o processo de despertamento dessa divindade em nós mesmos, e nós estaremos contribuindo para a grande missão. Porque se agora eu tenho manifesto em mim essa ideia da divindade, eu deixo meu poder de julgamento fora e passo a auxiliar sempre a travessia de cada um que cruzar o meu caminho. Assim como cada um também vai auxiliar a minha travessia.
porque se reencontrou dentro de si mesmo. Então, isso é o sentido da gente estar trabalhando a nossa questão do conhecimento, do autoconhecer, de entender quem nós somos verdadeiramente aqui nessa escola da Terra e qual é o nosso papel nessa escola da Terra. Né? O meu papel não é simplesmente passar por aqui e construir grandes monumentos, né? Grandes construções físicas ali, sem deixar essa construção cheia, repleta de amor ali dentro. Né? Essas construções monumentais, elas trazem o sentido de vazio. Ela não mostra aquilo que a gente precisa entender, que é o amor de Cristo dentro de cada uma das pessoas. Então, buscar esse conhecimento traz para a gente o entendimento dessa divindade em nós mesmos. E aí o nosso Espiritismo também vai falar sobre isso, né? Sobre essa divindade e como a gente se descobrir, né? Então ele coloca aqui, ó, há algo absolutamente incrível dentro de cada um de nós, que faz aquela velha frase, a felicidade está dentro de você, ter muito mais sentido. Porque realmente, quando eu entendo que a divindade mora dentro de mim, eu me sinto feliz. Eu preciso de mais alguma coisa fora, se eu entender que essa divindade está dentro de mim. Buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu consigo sentir essa divindade, esse amor divino, né? O amor fraternal do nosso Pai, do nosso Deus Criador, então todas as outras coisas na minha vida começam a ter um sentido secundário. Elas trazem, na verdade, um complemento na minha vida, mas não é o principal. O principal é o meu despertar realmente espiritual, né? Aliás, essa filosofia é traduzida também como Namastê, muito usada como forma de saudação e agradecimento, que significa: o meu eu divino reconhece o seu eu divino. Então, dentro da nossa casa, quando nós temos, às vezes, uma família às vezes difícil, filhos às vezes com problemas, né? Ou casais que têm uma desavença grande, né? Alguns problemas familiares ali, e a gente acha que tudo está errado ali, né? Quando a gente enxerga que dentro do outro existe a divindade, eu não preciso querer mudar ninguém. Eu só preciso olhar quem é que tem que realmente mudar. Que sou eu. Eu é que preciso ter o entendimento e aceitar cada um como ele é. Eu preciso ter o entendimento e trabalhar em cima de mim, para que cada vez mais eu entenda o outro enquanto manifestação de Cristo aqui nessa terra. Todos nós estamos buscando realmente essa manifestação divina dentro da nossa vida, mas a grande maioria das vezes a gente fecha os braços e a gente não quer mexer em nada, né? Eu quero que a minha vida dê tudo certo, né? Eu quero que todas as coisas aconteçam, está tudo bem, mas eu não quero me envolver para isso, né? Eu não quero trabalhar o meu interior, porque às vezes é difícil, às vezes eu preciso mudar algumas questões dentro de mim, e que na verdade isso vai fazer toda a diferença no meu processo de trajetória nessa terra. Mas quando eu enxergo que eu tenho que mudar só o outro, porque ele não me agrada, porque ele responde, na verdade, de forma que eu não aceito, né? O que é que eu estou fazendo? Eu estou me revoltando contra a vida e não estou caminhando a favor disso, né? Mas quando eu estendo a mão para o outro e enxergo que, na verdade, estendendo a mão para o outro, eu posso trazer ele para dentro de mim mesmo, entendendo, né, o interior daquela pessoa, eu estou trabalhando com essa divindade minha e a do outro também. E quando a gente manifesta essa luz, essa divindade divina, tudo se transforma na nossa vida. Nós passamos a ser um condutor desse amor divino. Então, aquelas minutos, horas que às vezes a gente parava ali para fazer uma oração, ela deixa de ter necessidade. Sabe por quê? Nós não precisamos mais orar, porque agora nós seremos a oração. Nós não vamos fazer a oração, nós seremos essa oração. Então, aceitar e vivificar essa divindade é a gente viver durante todos os momentos da nossa vida
como se nós fôssemos realmente parte de Deus. E aí a gente vai estar conectado com essa luz divina. Então, todos os pensamentos que eu tiver, já é uma oração. Ela está na minha vida. Então, eu não preciso buscar fora. Eu preciso exteriorizar aquilo que está dentro de mim. E fazer isso com convicção, acreditando que realmente, através disso, eu posso determinar como seja a minha vida, aqui, nessa escola da vida, e daqueles que estão ao nosso redor. Quando a gente descobre essa divindade dentro de nós, é como se nós mesmos fôssemos o que o Evangelho fala, um candeeiro, né? Que colocado baixo, vai iluminar só aquele pedacinho que está ali. Mas se a gente erguer bem alto, ele serve para iluminar ao redor, aqueles que estão ao redor. Então, esse é um trabalho que nós viemos fazer aqui nessa escola da Terra. Miramês coloca no livro Horizontes da Vida a felicidade. A felicidade é a glória imperturbável da consciência em todos os sentidos. A alma feliz torna-se um sol, de modo que o sol físico se faz como pálida imagem do espírito feliz. Felicidade é gratidão a Deus por todos os seus feitos de segundo a segundo. Então, nós não precisamos esperar para ser felizes, nós precisamos ser felizes com aquilo que nós temos aqui e agora. Diante de uma dificuldade, a gente ser feliz. Como é que ser feliz diante de uma grande dificuldade, né? É a gente sentir que Deus está atuando ali na nossa vida e está trazendo algum ensinamento, né? Eu entender qual é o significado daquele problema que eu estou vivenciando agora e extrair a felicidade daquilo. E é fácil isso? Não, né? Porque a gente olha as dificuldades e a gente sempre percebe que as dificuldades parecem ser muito maior do que o amor de Deus. Nós colocamos o amor de Deus pequenininho e as dificuldades enormes ao nosso redor, né? Nós precisamos aprender a inverter isso, né? A gente deixar essas dificuldades pequenas, porque o amor de Deus por cada um de nós é muito maior do que tudo aquilo que nós estamos vivenciando aqui. Esse amor divino, ele preenche o nosso coração e faz com que a gente sinta que nós não somos mais simplesmente um ser humano vivenciando aqui. Nós somos a manifestação desse Espírito Divino, que está aqui para realmente ser feliz. Ser feliz é respeitar a divindade da matéria-prima ao reino dos anjos, tornando-se um deles na plenitude do amor. Então, para que a gente seja feliz, na verdade, nós precisamos agradecer e reconhecer o amor de Deus em todas as coisas, em todos os fatos, em todas as pessoas, em todas as coisas que nos servem. Quantas vezes a gente acorda pela manhã, vai trabalhar, né? E aí a gente sai, está lá trabalhando, e quantas vezes nós lembramos de agradecer a oportunidade de abrir os olhos aquele dia e de enxergar essa vida, e agradecer por eu estar mais um dia aqui, nessa escola da Terra. Né? Se for o último dia meu, que possa ser muito bem vivido, né? Mas nós esquecemos disso. Diante das tribulações da vida, a gente vai lá trabalhando, correndo e tal, tudo, né? Eu falo assim, que na verdade, eu não tenho muito tempo de parar para fazer oração. As minhas orações é ali contigo. Então, o que eu faço? Quando eu estou saindo de casa, no carro, eu vou fazendo as minhas orações, né? Estou fazendo a minha oração, vou agradecendo, Deus, obrigado por esse dia maravilhoso, por esse sol divino. Obrigado pela oportunidade de eu estar aqui hoje e poder enxergar tudo isso, né? E aí eu faço uma oração assim. Eu estou indo, por exemplo, no dia de cirurgia, por exemplo, né? Deus, estou me dirigindo a essas cirurgias, da fulana. Pega as minhas mãos e opera através de mim. Então é se entregar. Estou indo trabalhar, Deus, estou indo para o meu trabalho lá. Pega as minhas mãos, opera através de mim, né? Fala através de mim. Que as pessoas que cruzarem o meu caminho naquele dia possam encontrar uma pontinha do amor de Cristo ali e possam se sentir estimuladas também, para que elas vivenciem realmente esse amor divino, né? Que a nossa passagem possa não ser em vão, mas que a gente possa ser um motivo de despertar esse amor no coração das pessoas que cruzarem o nosso caminho. E quantas pessoas nós cruzamos?
né? Quantas pessoas no nosso dia a dia cruzam o nosso caminho? E às vezes, um sorriso que você dá, um aperto de mão, uma palavra pequena, amiga, dá, na verdade, um choque na pessoa, né, para que ela possa ter força e continue caminhando, continue realmente tentando aprender a enxergar e ser feliz. A felicidade não está fora, ela está dentro, está no reconhecimento nosso como seres divinos atuantes aqui nessa escola da Terra. Hamed coloca para a gente: por todos os lugares, observa as leis de Deus, convidando-te não só à transformação física, mas também à transformação espiritual. Em todos os lugares a gente vê isso, né? A gente vê numa planta, por exemplo, que está crescendo, uma flor que de repente se abre ali e mostra para a gente uma beleza imensa, sem ninguém ter pedido nada, ela simplesmente desabrocha e mostra para a gente a vida divina que existe ali dentro, né? Mas de repente, às vezes a gente só encontra uma flor bonita, né? Mas lá dentro existe a força divina, né? Elas solicitam de ti que assimiles novas ideias e novas maneiras de ser. Ou seja, nós estamos aqui nessa terra para realmente assimilar essa nova maneira de pensar, a nova maneira de se descobrir enquanto espíritos aqui nessa terra. E essa descoberta traz para a gente o nosso processo de redenção, que a gente tanto busca, né? É o nosso processo de reconhecimento do amor divino atuando através da nossa vida. Do livro Renovando Atitudes, também de Hamed, ele coloca para a gente: são os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Olha que importante. A gente passa a vida tentando mudar o outro, né? A gente passa tentando mudar o outro, porque o outro não trabalha, porque o outro isso, porque o outro aquilo. A gente passa tentando mudar a vida do outro em benefício de quem? A princípio a gente fala em benefício dele mesmo, mas será que é? Ou será que eu tenho que mudar o outro porque a forma dele agir me incomoda? Então, na verdade, eu estou tentando mudar o outro para que eu me sinta melhor. Eu estou tentando mudar o outro para que eu possa me acomodar dentro das minhas mesmas. E eu não preciso mudar, né? Na verdade, é uma distorção do ensinamento original. Então, na verdade, nós precisamos entender o outro, apoiar o outro e estar ali ao lado para auxiliar no processo de evolução dele. Isso, gente, nós vamos começar a fazer ali, dentro de casa. É no seio da nossa casa, da nossa família, a escola principal de aprendizado que nós temos ali. Então, eu preciso colocar que eu estou ali para auxiliar aquele que está convivendo comigo, e não o contrário. Quando eu faço isso, eu passo a aceitar as pessoas. Eu passo a aceitar a forma que o outro pensa, a forma que o outro age, e aí a gente acaba contribuindo nesse processo de construção dele, né? Quando a gente não trabalha essas questões interiores, a gente acaba se revestindo de uma carapaça dura que ninguém consegue chegar, né? Porque, por exemplo, né, dentro da casa, quem manda aqui sou eu. Dentro da minha casa, quem manda sou eu. Então, os filhos que discordam e tal, a gente ouve muito isso, né? Você faça do seu jeito quando você tiver a sua casa, e quando você está aqui é do meu jeito. Será que realmente é assim? Ou será que eu não preciso mudar alguma coisa e ensinar para aquela pessoa, através do meu exemplo, colocar as coisas como uma norma, uma determinação, só a face do outro? Mas se eu se eu tiver as minhas ações da forma como realmente eu acho que devo ser, eu agrego as pessoas, eu agrego os filhos, eu agrego as pessoas no trabalho, eu agrego as pessoas na escola, e todos vão passar a tentar fazer da mesma forma. Teve um exemplo, né, de um tempinho atrás, que as crianças foram, que agora estamos tudo assim, né? Mas as crianças foram na casa dos amigos e voltaram, né? Falaram assim para a gente, né?
nossa, estava uma gritaria lá, né? Falei, né? Aí não comentei nada. Eles falaram assim, vocês acham que lá fora é tudo igual aqui, né? E aí a gente percebeu essa questão do exemplo. Quando você trabalha o exemplo ali dentro de casa, nós não precisamos falar nada. As pessoas que estão ali convivendo percebem isso, né? E acabam mudando. Já viu quando você está num lugar, por exemplo, várias pessoas, vamos supor, num consultório, e aí tem uma pessoa falando alto, que nem eu, né? Estou falando aqui, mas falando alto ali, gesticulando, falando, tal, tudo. Se o outro que está perto começa a falar mais alto, o tom de voz está cada vez mais aumentando e vira um tumulto enorme. Se o outro abaixa o tom de voz, aquele que estava falando mais alto, ele percebe que ele também tem que mudar, né? Através do quê? Do exemplo, né? Através do exemplo, nós podemos mudar a vida daquele que está ao nosso redor, porque nós mudamos a nós mesmos, e agora todas as coisas começam a acontecer ao nosso redor. Então, dentro do nosso lar, da nossa casa, ali, da nossa família, é a gente ter esse sentido de despertar a divindade daqueles que estão ali sobre o nosso lar, né? São pessoas, seres, espíritos, que foram colocados ao nosso redor para que a gente pudesse tutelar. Então eu não sou dono do outro, eu só estou auxiliando no processo de crescimento dele. Esse é o entendimento que nós precisamos ter, né? E o pai Jacó sempre falava para a gente assim, né? Seja o ponto final de tudo. Quantas vezes nós somos o ponto final? A gente ouve um falando uma coisa aqui, eu já vou correndo, falo para o outro, e isso vai aumentando, e de repente essa palavra se perdeu ao vento. E alguma coisa que era pequenininha magoou o outro de um tamanho enorme, porque eu não consegui ser o ponto final, né? Então, quando alguém vem, fala, traz alguma coisa do outro, para ali, seja realmente o ponto final, né? Isso transforma vidas, e a nossa também, né? Nós estamos em exercício. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Então, está em nós. Eu não posso jogar a responsabilidade de uma má ação minha em cima do outro, que é o que nós costumamos fazer. Eu respondi assim porque ele fez isso, né? Eu agi dessa forma porque o outro agiu daquela forma. Não, eu agi dessa forma porque estava em mim mesmo, né? É isso, verdadeiramente, né? E eu preciso entender isso para que eu possa ir burilando o meu interior. Nesse processo de conhecimento, né? Aquele centro que Brahma criou para o desenvolvimento do homem, para que ele se encontrasse em Deus, né? Esse centro, ele existe dentro de cada um de nós. Essa nossa carne, essa nossa matéria, ela é um grande laboratório para que o nosso espírito pudesse estagiar nessa terra, para que ele pudesse aprender. E com que é que ele vai aprender? Com os outros, com as outras pessoas, com a ação das outras pessoas. Nós temos que nos vigiarmos e aí mudar o sentido da nossa vida. As formas pelas quais reagimos foram moldadas pelas experiências em várias vidas experimentadas pela força da nossa crença interior, mensagens gravadas na nossa alma. Então nós temos sim essas mensagens vividas e gravadas lá no nosso inconsciente, de todas as encarnações que nós tivemos, né? E ainda teremos. Isso está no nosso grande computador central, né? Mas nós precisamos aprender a filtrar. Sabe aquele computador que tem um vírus lá, que distorce todas as coisas na nossa tela ali do computador? Dentro de nós também existe esse vírus ali que precisa ser deletado da nossa vida. E a gente consegue deletar isso aplicando o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Nós vamos modificando a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de ser. Vamos tendo mais aceitação conosco mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. E dessa forma a gente vai mudando, nós vamos transformando. E aí as experiências que nós tivemos das nossas vidas gravadas, elas servem na verdade agora como um trampolim
para que eu possa dar um grande salto quântico no processo de evolução espiritual. Aproveitar essa experiência não como sofrimento, como alguma coisa que me prende aquele passado, mas que possa ser libertador para a minha alma, entendendo como foi a vida e o que eu posso modificar agora. Trazer essas experiências do passado no sentido de renovar o presente e projetar o futuro, né? E não ficar preso às situações lá. Tem pessoas que às vezes tem uma desavença ali com uma pessoa e aquela pessoa fica lá martelando aquilo todos os dias, né? Aquela desavença, aquele processo, e aí nós vamos compondo a nossa alma, trazemos as doenças do nosso corpo, porque é a forma da gente expurgar, né? Deus dá essa oportunidade para que a gente possa realmente expurgar. Então, que a gente possa, quando encontre essas desavenças, trabalhar isso dentro do nosso interior, para que ela se transforme em luz, para que ela possa ser um exemplo para que eu possa mudar a minha vida, né? O processo é diferente. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida e as metas que alteram a sina de nossa existência. Ou seja, quando a gente se aceita, quando você olha para você mesmo e coloca até, olha, eu sou ainda assim, 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 eu tenho inveja, eu tenho rancor, eu tenho tristeza, tudo bem, eu reconheci que eu tenho isso, mas eu quero ser assim, ou eu sou isso? Não, eu sou filho de Deus, criado à imagem e semelhança divina. Essa divindade dentro de mim, ela só está apagada pela minha distorção mental. Então o que eu preciso é estimular essa minha divindade, para que ela se manifeste e anule toda aquela inveja, o rancor, as tristezas, que isso possa deixar de lado, mas que manifeste a luz divina, né? Joana de Ângeles coloca para a gente: habitua-te ao silêncio, que faz muito bem. O que é esse silêncio? É a gente ouvir. Sabe, tem uma música que fala: ouvir a voz do coração. É a gente silenciar a nossa mente e olhar para dentro de nós mesmos e pensar o que é que eu quero dizer, o que é que eu quero ouvir. Nós não fazemos isso, né? A gente vai trabalhando ali e nós não temos nem tempo de pensar o que a gente acha da vida. A gente vai simplesmente vivendo, né? Mas olhar para dentro de nós mesmos e habituar-se a entender, a se ouvir, né? Dar valor àquele recado que o nosso eu está dando para nós mesmos, traz o processo de transformação e mudança na nossa vida, né? Não temas a viagem interior, o encontro contigo mesmo nas regiões profundas dos arcanos espirituais. Ou seja, não tema olhar para dentro de você mesmo e olhe com sabedoria e amorosidade. Isso é muito importante. Às vezes a gente se olha e se acha um carrasco, e aí eu quero maltratar aquilo que está dentro de mim. Então nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos com amorosidade, ou seja, entender esse erro faz parte agora, mas não vai fazer no futuro. Eu quero tirar isso dentro de mim. Isso é olhar com amorosidade. Mas quando eu olho, né, com desprezo por aquilo, eu só avolumo a minha desconexão com Deus, né? Necessitas ouvir-te para bem te conheceres e traçares os caminhos por onde deverás seguir com segurança e otimismo. Ou seja, quando eu me ouço, eu me entendo, passo a observar a minha vida e aí eu traço as metas que eu quero realizar, né? Tanto aqui, né, as metas materiais, quanto as metas espirituais. Uma vez, quando eu tinha, acho que mais ou menos uns 18 ou 20 anos, mais ou menos, né? Acho que faz uns 3 anos, eu falei assim para o pai Jacó, né? O pai Jacó era um grande guia espiritual nosso, né? Do nosso grupo espírita, né? Eu falei para ele assim: sabe, pai Jacó, eu queria ser que nem monge, eu queria ser monge, ir no mosteiro e ser que nem monge. Ele falou: mas por que você queria ser um monge, né? Porque lá, na verdade, no mosteiro, o monge,
está sem nada mais. E aí a única coisa que ele tem para fazer é se ligar com Deus. Então ele deve ter uma ligação muito próxima ali com Deus, né? Ele falou para mim assim, isso tem um fundo de verdade, porém, o verdadeiro valor é você exercitar essa atividade no meio de tudo que está acontecendo, né? É você estar realmente no meio da vida e se entender como o Espírito Santo divino aqui no meio de toda a tribulação. É a gente se descobrir, é a gente entender essa divindade na nossa vida, no aqui e agora, né? Não é amanhã ou depois. E a gente costuma dizer que para Deus existe a eternidade. Então o nosso processo evolutivo, ele pode acontecer agora, ou pode acontecer daqui 200, 300, 600 anos, não sei. A única coisa que eu falo é que assim, eu não sei que daqui 200 ou 600 anos, onde é que eu vou estar. Então será que eu vou estar num lugar onde eu posso entender essa espiritualidade, num país onde reine a paz, por exemplo, eu possa aceitar isso, eu não possa ter as perseguições ali espirituais, né? Então, eu preciso fazer por mim hoje, porque eu estou nesse planeta hoje numa condição muito boa, né? Eu acho que essa questão da doutrina espírita que traz para a gente esse entendimento da espiritualidade divina dentro de nós, traz a oportunidade da gente se descobrir enquanto esse espírito em processo de renovação. Então, por que esperar a eternidade se eu posso trabalhar em mim mesmo hoje, né? Comecemos em nós mesmos. As boas obras começam em nós mesmos. Não faremos a renovação da paisagem da nossa vida sem renovarmos. Somos arquitetos da nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetarmos naqueles que nos servem. A caridade salvará o mundo a regenerar-nos primeiramente, ou seja, eu preciso trabalhar em cima de mim mesmo, para que as coisas ao redor possam modificar. Então, encontrar a mim mesmo transforma aqueles que estão ao meu redor. Por quê? Por que transforma? Por que agora a implicação do outro não me incomoda mais? Ele mudou? Não. O meu entendimento mudou. E agora as pequenas coisas que para mim irritavam deixam de ter valor. Então, eu promovi o processo de mudança. Então, lembrem sempre disso. Sempre quem tem que mudar é aquele que entendeu. Aí eu lembrei do pai Jacó de novo, falando para a gente assim: aquele que tem que fazer a tarefa é quem enxerga. Então, se nós estamos hoje enxergando que nós precisamos trabalhar dentro do nosso interior, quem tem que regaçar as mangas e começar a trabalhar sou eu. Eu preciso fazer. Assim ele falava para a gente, né? Você chega na sua casa, a cozinha está toda desarrumada, com as louças lá em cima da pia. Se te incomodou, quem tem que lavar a louça é você, não é o outro. Então não é mandar o outro ir lavar, é você que tem que fazer. E quanta louça nós temos suja aqui dentro, que a gente precisa trabalhar e limpar, né? Mas eu posso levar para o outro limpar isso? Só cabe a mim mesmo, né? Eu preciso deixar que esse detergente do amor, do Evangelho de Jesus, possa diluir tudo isso que ainda está ali encalacrado dentro de mim, que eu possa ir soltando isso, né? Eu possa vivenciar esse amor divino. Sigamos ao encontro do Mestre amado, aprendendo e servindo, e o Mestre, hoje ou amanhã, virá ao nosso encontro, premiando-nos a perseverança com a luz da ressurreição. André Luiz. Então, o que ele fala? Quando a gente se abre para encontrar esse Deus dentro do nosso interior, ele responde para a gente. É aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente começa a vivenciar isso durante todos os minutos da nossa vida, nós estamos em constante processo de oração, de conexão. Nós estamos conectados com essa vida divina. E aí ela fala dentro do nosso interior. Eu não tenho mais necessidade de buscar fora. Eu já entendo dentro que Deus está ali, está conversando comigo e trazendo tudo aquilo que eu preciso aprender para a minha vida, né?
André Luiz também, através do Chico, coloca para a gente: se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. Ou seja, para que as coisas realmente aqui fora estejam adequadas, eu preciso estar aqui em ordem. E eu preciso trabalhar ali dentro de mim. Um exemplo disso é quando a gente senta lá na beira da lagoa, e a gente quer mudar as coisas. Nós sentamos na beira da lagoa, e aí, se eu quero trazer uma folha que está ali perto na água, e eu puxo aquela folha, ela vem, bate aqui e vai para o outro lado. Mas se eu empurrar essa água, ela vai, bate lá e volta para mim. Então, se eu empurrar isso, ou seja, se eu levar o amor ao outro, a dedicação, o carinho, esse amor reflete no outro e retorna depois para mim em forma de gratidão. Eu não preciso esperar fora. Trabalhe ali dentro de você mesmo. E nós vamos ver esse processo acontecer. Tudo aquilo que estava desajustado fora, agora entrou no ajuste. Por quê? Todas as coisas mudaram lá fora? Ou fui eu que agora mudei e estou entendendo de uma forma completamente diferente a vida, A nossa divindade está adormecida, encoberta pelo peso das ilusões e do egoísmo, porque nós estamos trabalhando simplesmente dentro daquilo que a gente acredita que é o real, e na verdade é um processo ilusório. O processo real é se descobrir como ser divino, e não o externo, vivenciar esse ser divino dentro de cada um de nós. Isso traz realmente essa nossa divindade à tona. A gente vai sentir esse poder divino dentro da nossa vida. Gente, e nós somos poderosos. Cristo não falou que nós seríamos capazes de fazer muito mais do que Ele fez. Por que Ele falou isso? Porque Ele enxergava que dentro de cada um de nós existia essa centelha divina, esse amor divino ali, que só precisava soprar para crescer. O que é transformação íntima, então? É um processo contínuo de autoanálise, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, libertando-nos das nossas imperfeições e permitindo-nos atingir o domínio de nós mesmos. É aquela questão que eu coloquei. Quando a gente passa a se autoconhecer, nós vamos ter domínio daquilo, e não vamos ter mais medo. Imagine assim, a gente fecha essa sala, apaga todas as luzes, estamos lá fora. Nós não sabemos o que tem aqui dentro. E aí nós somos colocados aqui dentro, completamente escuro. O que vai acontecer? Nós vamos ter medo, porque nós não sabemos o que tem aqui. De repente tem um bicho aqui que pode me morder, Mas se eu entrar aqui e observar o lugar, vejo as cadeiras, os lugares, e aí eu sou colocado aqui dentro, com tudo apagado de novo, eu vou ter medo? Não vou ter medo mais, porque eu já sei todas as coisas que tem aqui dentro e que nada pode me causar mal. Então, o conhecimento traz para a gente a lucidez da nossa alma, para que a gente entenda esse Espírito Divino dentro de nós mesmos. O mais importante é fazer. As transformações que precisa operar em sua vida parecem difíceis, mas você precisa apenas de ter maior atenção e dedicação no estudo de si mesmo, sem desgastes desnecessários. Aquilo que eu falei, com amorosidade. Eu não preciso parar ali e olhar agora e olhar, não. É no dia a dia mesmo. Santo Agostinho fazia isso. Ele coloca no Evangelho para a gente que todos os dias, quando terminava o dia, ele olhava para dentro dele e perguntava se alguém tinha alguma queixa daquilo que ele realizou naquele dia. E aí ele procurava transformar, mudar, Esse é o processo. Fazer isso diariamente para aprender sobre si mesmo, superar o domínio dos hábitos e condicionamentos automáticos fixados por você ao longo do processo evolutivo. Ou seja, se conhecendo, nós vamos promovendo esses processos de mudança e transformação. Alô? Onde está então o meu eu superior? Onde está essa divindade que é o meu eu superior?
ela está exatamente aqui, dentro de mim mesmo. Então, eu preciso reconhecer essa atividade para que ela realmente viva dentro de mim. Nada que não é reconhecido tem força de vivência. Então, eu preciso trabalhar isso dentro de mim para que ela se manifeste, eu me conecte realmente com essa vida divina. Cada vez que vocês produzem um pensamento, um sentimento ou uma ação originados e focados em Deus, na unidade, vocês então se permitem aceitar a sua consciência divina. Ou seja, cada vez que nós estamos pensando em alguém, mas no sentido amoroso, da unidade de Deus, da divindade, nós estamos manifestando essa consciência divina em nós mesmos. Lembrando que o nosso pensamento, ele não tem barreiras, ele atinge todas as pessoas em qualquer lugar. Então, promover processos de transformação e jogar para o outro, isso faz com que dentro do interior também dele vá gerando um certo processo de mudança e de transformação. Hamed coloca para a gente: ao enxergarmos a profundidade de cada criatura, identificamos ali uma semente divina. Em seguida, tomamos consciência profunda dessa realidade ímpar. Ou seja, quando a gente enxerga dentro do outro essa semente divina, esse amor de Deus ali, qual é a força que eu tenho para quebrar aquilo? Eu vou querer, na verdade, cada vez mais ajudar a que floresça aquela semente, né? Então, enxergar esse amor divino do outro transforma as nossas relações humanas, transforma a relação que eu tenho com o pai, com a mãe, com o filho, transforma tudo isso, com os amigos do trabalho, porque eu estou enxergando que na minha frente agora está a vida divina, está Deus ali, e eu consigo brigar com esse Deus? Não, né? Porque Ele é amor, é paz, caridade. Então, quando eu enxergo esse amor divino, eu trago esse amor para dentro de mim, porque agora eu estou reconhecendo o outro como uma figura divina, né? Se algum mal ocorrer a vocês, não olhem para o vizinho para ver de onde veio. Olhem para dentro do seu próprio coração e vejam quando foi a última vez que se desentenderam com alguém de uma maneira destrutiva, por calúnia, falsidade da verdade, rejeição ou crítica. Esse foi o momento do nascimento da sua infelicidade naquele exato momento. A gente costuma fazer isso, né? Olhar o que o outro fez e aí colocar, né, que aquilo, a culpa foi do outro. Mas quando eu olho lá e falo, não, ele fez aquilo, porque na verdade dentro de mim existia uma brecha para que ele pudesse agir dessa forma. Eu provoquei ele, e aí eu entendo, então, que quem tem que consertar sou eu. É aquele que entendeu que tem que consertar. Então, aquele que tem que chegar, pedir desculpas, pedir perdão, às vezes por uma palavra que foi bem empregada, sou eu que entendi. É aquele que tem que dar o braço a torcer ali e pedir. Quantas vezes a gente se propõe a fazer isso, né? A gente joga a culpa no outro porque, não, eu sou impenetrável, né? Então, eu não reconheço isso, né? Sempre, em qualquer situação em que se sentir ameaçado, detenha-se, fique tranquilo, volte-se para o Pai, a consciência divina, chame-o para que venha em seu auxílio e observe a libertação se produzirá. Ele virá com toda certeza. Ou seja, quando a gente está num momento difícil da nossa vida, se liga a esse Pai. Se liga a esse Pai que não está longe, está aqui, está dentro de nós mesmos, né? E aí as coisas se transformam. Pessoas vêm ao seu encontro, trazem soluções e de repente nós mudamos a nossa vida. Então, o que nós precisamos desse nosso processo de autoconhecimento, de transformação, de tentativa de se reencontrar enquanto um Espírito Santo encarnado nessa escola da Terra, é um processo de conexão divina. É a gente estar conectado com essa divindade, sabendo que, como nós somos filhos do grande Pai Todo-Poderoso, esse reino de
Deus, esse reino dele, está dentro de nós. Esse reino de Deus está ali pronto para se manifestar na nossa vida. Basta apenas que a gente realmente abra os nossos corações e deixe que essa vida divina haja na nossa vida. E aí nós vamos ver todas as coisas se transformarem, ou seja, todas as outras coisas nos serão acrescentadas à medida que eu mude o meu interior. Era o recado que eu queria trazer hoje para vocês, né? Que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Não sei se você quer que eu faça a oração agora ou você, não sei qual. Nós vamos assim, fazer um passo coletivo.